Olá, começa agora mais um Academia, o programa onde a sua pesquisa é o destaque. Hoje vamos falar de imposto de renda e das deduções de natureza constitucional. Quem apresenta a tese é o doutor em Direito, Fernando Castellani. Considerações acerca das deduções de natureza constitucional do imposto sobre a renda. Tese apresentada à banca examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de doutor no Núcleo de Pesquisa em Direito Tributário. Orientadora, professora doutora Regina Helena Costa. E para o debate que acontece no segundo bloco do programa, recebemos o doutor e mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, Aldo de Paula Júnior, e o mestre em Administração e coordenador do Núcleo de Orçamento, Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, Roberto Piscitelli. Obrigada, Aldo, pela sua presença aqui no programa. Obrigado a você, Mariana. Obrigada, Piscitelli. Obrigado também a você. Bom, e para você aí de casa entender melhor o assunto, confira um rápido resumo da tese. A tributação da renda no Brasil há muito tempo é objeto de críticas pelos diversos segmentos da sociedade, principalmente no meio acadêmico especializado. A pesquisa mostra os conceitos de renda, de capacidade contributiva, de mínimo vital e de mínimo digno. Para o autor, despesas relacionadas aos custos pessoais e familiares referentes à manutenção da vida devem ser excluídas do conceito de capacidade contributiva e de renda tributável, sob pena de violar princípios básicos aplicados ao imposto sobre a renda. Obrigada, Fernando, pela sua presença aqui no nosso programa também. Obrigado pela oportunidade. Bom, queria começar então entendendo o porquê de um assunto tão burocrático e tenso que ninguém gosta de falar, imposto de renda. Por que esse tema chamou a sua atenção e você escolheu como tese? Bom, Mariana, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade aqui no programa, compartilhar um pouco dos meus estudos, das conclusões do trabalho, agradecer muito a presença dos dois debatedores, todo autor seja de livro, de artigos, ele escreve porque espera ser lido. Então, estar aqui no programa e ter a oportunidade de debater o meu trabalho com pessoas desse quilate é um motivo de muita felicidade. O imposto sobre a renda, ele é um imposto sentido por todos. E um imposto de há muito tempo criticado no Brasil e grande parte das críticas com razão. Por força disso, no início do trabalho do doutorado, que é um trabalho acadêmico que exige algum tipo de inovação, seja a inovação do assunto, a inovação da abordagem do assunto, ou a inovação da problematização do assunto. No início do trabalho, eu pensei muito no imposto sobre a renda, pontos possíveis de debate. E a questão da extrema limitação das despesas admitidas pela legislação é algo que chama a atenção de todos e me chamou a atenção também. E a partir desse ponto se criou uma problematização, né? Se criou um ponto a ser analisado para se conseguir construir algum entendimento diferente do que existia ao momento do início do trabalho. E foi por isso que eu escolhi o imposto de renda e especificamente as deduções. E a metodologia foi basicamente bibliográfica? Todo trabalho, principalmente trabalhos acadêmicos, ele exige um início, que é exatamente a problematização que eu comentei. Feita essa problematização, eu iniciei o trabalho por uma pesquisa bibliográfica para descobrir o que já existia sobre aquele assunto, que é natural nesse tipo de trabalho, mas obviamente ela tem que ser complementada depois pela análise de como aquele assunto é tratado na prática. E no campo do direito, obviamente, daí o grande campo de riqueza para isso é a jurisprudência e as decisões judiciais. Então, um trabalho de pesquisa bibliográfica, um trabalho de pesquisa de jurisprudência, e para tentar coroar ou tentar dar mais sustentação ainda para o trabalho, um pouco de busca de doutrina estrangeira, que é fundamental também em trabalhos desse tipo. Agora, Fernando, vamos explicar o que são essas deduções de natureza constitucional na prática? Que tipo de dedução que a gente está falando? Na prática, quando nós estamos diante de um momento de fazer a apuração e o pagamento do imposto sobre a renda, existe na legislação uma série de despesas, por exemplo, despesas com educação, despesas com dependentes, despesas com previdência oficial, despesas com saúde. Então, a legislação elenca uma série de gastos que o sujeito passivo, o contribuinte, tem e que ele pode abater da sua renda oferida ao longo do período para se definir quanto ele vai pagar de tributo. Então, o ponto de análise do trabalho é exatamente esse. A análise da correção das limitações e da escolha das despesas que a legislação autoriza. Porque é muito importante entender isso quando a gente pensa nessa apuração.
É evidente que no nosso orçamento, seja ele pessoal, familiar, seja o orçamento de uma empresa, nós temos uma série de despesas e custos na nossa atividade. Nem todas elas são admitidas pela legislação como despesas ou custos dedutíveis. Existem determinados gastos que são gastos simplesmente eleitos pelo sujeito. Então, nem todos eles são passíveis de utilização nessa apuração. E é exatamente nesse ponto que o debate na tese ele se concentra. Fernando, você também usou várias obras, né, para escrever a sua tese e indicou alguns livros para a gente. Vamos conferir agora 3 deles. Imposto sobre a Renda, de Roque Antônio Caraza. Editora Malheiros. Direito Tributário, Linguagem e Método, de Paulo de Barros Carvalho. Editora Noeses. Conteúdo Jurídico de Receita e Regime Jurídico de sua Tributação, de José Antônio Minatel, MP Editora. A sua tese também virou livro, né, Fernando? Imposto sobre a Renda e as Deduções de Natureza Constitucional. Você manteve o título, teve que fazer também alguma atualização? Algumas atualizações, porque toda obra acadêmica, ela, na verdade, ela já termina desatualizada, né, Mariana? Então, é um trabalho constante de revisão e aperfeiçoamento. Mas, basicamente, foi o trabalho defendido junto ao PUC de São Paulo. Bom, agora que a gente já entendeu, então, um pouco melhor a sua pesquisa, fica à vontade para concluir a tese para a gente. Ok. Mariana, basicamente, o meu trabalho, ele focou a busca da construção de um modelo mais adequado para o sistema de deduções de determinadas despesas, principalmente no imposto de renda pessoa física. Para se entender um pouco do contexto do que eu digo, a apuração do imposto sobre a renda no Brasil, ela leva em consideração a totalidade dos rendimentos que a pessoa consegue oferir ao longo do tempo, ou seja, tudo aquilo que ela ganha, ofere com o seu trabalho, com as prestações de serviço que ele se envolve, seu salário, suas aplicações financeiras. Então, nós consideramos a totalidade dos seus rendimentos. E, do outro lado, nós temos que considerar uma parte significativa dos seus gastos, suas despesas. E foi exatamente nesse ponto que eu foquei a minha pesquisa. Quando se fala nas despesas autorizadas hoje pela lei, nós temos um sistema que as elege, que as indica expressamente. Então, nós temos determinadas despesas com educação, sujeitas a determinado limite. Nós temos despesas com saúde, nós temos despesas com dependentes. Então, dentro desse modelo em que se elege a totalidade dos rendimentos e algumas despesas admitidas e autorizadas pela lei, nós conseguimos apurar o que seria a renda tributável do sujeito passivo e daí simplesmente se calcula o tributo a partir disso. O que minha pesquisa mostrou, e dentro do trabalho eu tentei conduzir a esta conclusão, é que o sistema admitido hoje no Brasil, ele é incompatível com uma série de princípios e garantias constitucionais. Em outras palavras, isso significa que a legislação atual, da forma como ela está estruturada, ela limita por demais a possibilidade dessas despesas. Para que se entenda um pouco o que isso quer dizer. Nós temos nitidamente na legislação alguns limites financeiros quantitativos para despesas com educação, que são absolutamente essenciais na formação de um cidadão consciente, de uma família digna, de uma pessoa capaz de produzir até riqueza para o próprio país. Então, se aplica um limite insuficiente, um limite absolutamente inadequado para o custo real desse tipo de despesa no dia a dia familiar. Quando nós pensamos na manutenção da vida, quando nós pensamos no núcleo familiar, nós temos que pensar necessariamente em moradia, temos que pensar em vestuário, temos que pensar em saúde, educação, transporte, lazer. E esse conjunto todo, ele não é abordado ou admitido, pelo menos na visão que eu defendi, de forma adequada. E aqui eu até chamo a atenção que eu utilizei como ponto de início desse trabalho, ou da construção desse campo de deduções, o que a própria Constituição diz, né? Num artigo específico, lá no seu artigo 7º, se estabelece a função do salário mínimo. O salário mínimo, da forma como colocado, ele deve ser suficiente para custear a totalidade de despesas envolvendo moradia, transporte, saúde, educação, lazer, vestuário, previdência. E o que nós percebemos na prática é que o valor definido pela legislação também aplicado no Brasil, ele é insuficiente. A partir disso, eu tentei construir um sistema de deduções a ser adaptado na legislação vigente, que consiga demonstrar, pelo menos parcialmente, a possibilidade de considerar todos esses gastos no abatimento do cálculo do imposto devido. Então, o que se defende aqui não é necessariamente uma redução de carga tributária. Na verdade, o que se defende
é uma adequação do cálculo de um tributo específico ao imposto sobre a renda. Ao se falar em renda, o que nós defendemos no nosso trabalho é a possibilidade da tributação do resultado positivo de tudo aquilo que nós oferimos ao longo do ano, descontadas todas as despesas relacionadas à vida digna e aos direitos fundamentais. Muito obrigada pelas explicações. Fernando, a gente faz agora então uma rápida pausa. Você não saia daí, no próximo bloco tem debate aqui no Academia. O Academia está de volta, hoje falando sobre imposto de renda. E a gente começa agora no segundo bloco o debate com o doutor e mestre em Direito Tributário Aldo de Paula Júnior e o mestre em Administração Roberto Piscitelli. Vamos começar então, pode ser com você? Claro. Vamos lá, Aldo. Mariana, muito obrigado pelo convite, é um prazer participar do programa Academia, principalmente com a apresentação do trabalho do Fernando, que é um colega, um grande advogado e uma pessoa que eu admiro bastante, e do Dr. Piscitelli. É um prazer estar aqui com vocês. Fernando, o seu trabalho ele se apoia em duas premissas fundamentais, pelo que eu entendi da leitura do texto. A primeira premissa relacionada a um conceito constitucional de renda, né? A Constituição traria um pressuposto do que seria tributável pela União a título de imposto sobre a renda, e esse pressuposto traz um mínimo irredutível que não pode ser desobedecido por parte do legislador. E a outra premissa está relacionada à própria definição desse mínimo irredutível a partir do princípio da capacidade contributiva, dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Então, eu queria, na minha primeira pergunta, trabalhar com você essa primeira premissa do conceito constitucional de renda. A professora Isabel Derzi tem um trabalho do início da década de 70, da década de 80, no qual ela trabalha a relação entre conceito e tipo no direito tributário, porque o direito tributário, como o direito penal, se apoia na definição precisa da norma de incidência. E a professora Isabel, nesse trabalho, ela aponta um paradoxo da nossa doutrina, que trouxe do conceito alemão de tipicidade uma ideia que, na verdade, representa o conceito. Nós temos na nossa doutrina a ideia de tipicidade como algo fechado, algo delimitado, preciso, enquanto na doutrina alemã, como diz a professora Isabel, o tipo ele tem exatamente um sentido aberto, ele tem um sentido de ideia, noção, uma fluidez maior, de modo a absorver ou contemplar a evolução social e a própria variabilidade dos fatos. E o conceito é que seria, por outro lado, fechado, cerrado, que traria os elementos que compõem aquela determinada classe. E é isso que eu queria ouvir de você, se essa ideia de renda, ela é um tipo ou ela é um conceito? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo questionamento, e o doutor Aldo, ele toca num ponto que é extremamente sensível do trabalho. E um ponto sensível do trabalho por força de uma dificuldade posta pela própria Constituição. A Constituição brasileira, quando ela define os fatos possíveis de serem tributados, ela não os define, na verdade, ela simplesmente os elenca. E a conceituação detalhada de cada um deles, efetivamente, nós não encontramos na Constituição. Então, o trabalho ele parte desta dificuldade, tanto que o início do trabalho é todo ele voltado na tentativa de identificar elementos que possam, ao menos, nortear a construção do que seria efetivamente uma renda tributável. Até se nós pensarmos no sistema normalmente utilizado no Brasil para o direito tributário, nós temos essa dinâmica. Nós temos a indicação de alguns elementos mínimos na Constituição, mas a conceituação mesmo no sentido de tipo fechado, tipo cerrado, na legislação infraconstitucional. O que nós entendemos e tentamos demonstrar é que a Constituição, apesar dela não definir a totalidade dos elementos para caracterizar efetivamente um conceito fechado de renda, ela estabelece algumas nuances que o legislador infraconstitucional não poderia desrespeitar. E o que a gente acabou percebendo e defende no trabalho
é que algumas nuances muito importantes, principalmente focadas no mínimo vital, dignidade, as despesas necessárias a serem custeadas pelo salário mínimo, que seria aquilo impassível de ser tributado, não são respeitadas na legislação. Então, em que pese que entendamos que a Constituição ela não apresenta um conceito absoluto, portanto, no sentido cerrado, nós entendemos que ela estabelece, sim, vários limites importantes para o legislador infraconstitucional. E esses limites, no nosso sentir, foram violados em vários pontos do Imposto sobre a Renda. Pistelli, por gentileza. Eu li o seu trabalho, achei muito interessante e você aborda um aspecto que, em geral, não tem sido muito levado em conta nas discussões sobre as distorções, digamos assim, do imposto de renda. A gente fala muito, por exemplo, em estrutura da tabela, limites, pisos de isenção, etc. Mas, em geral, a questão das deduções tem ficado um pouco em segundo plano. Né? Eu acho muito importante a gente lembrar, né, que nas últimas décadas houve uma limitação, uma redução dos tipos de isenção que eram adotados, né, que eram de valores que era possível deduzir no cálculo da renda líquida. E houve uma limitação, para não dizer quase que um congelamento do valor dessas deduções. De fato, é uma matéria bastante complexa e você dá muita ênfase àquelas situações que a gente poderia extrair a partir dos princípios constitucionais. E você citou na exposição, falou várias vezes no salário mínimo, nos critérios ou nos elementos que deveriam servir de base para a fixação do salário mínimo. Eu lhe perguntaria o seguinte: é um conjunto de elementos muito variados, muito extensos. Isso seria, na sua opinião, a referência para a definição, para a determinação das deduções, ou aquele elenco é muito extenso? Ele cabe dentro de uma estrutura tributária que assegure ao sistema a suficiência, digamos assim, do ponto de vista da arrecadação? Nós resolvemos, quando fomos definir os elementos que entendíamos como sendo razoáveis para justificar a dedução, partir de um porto muito seguro. E o porto muito seguro que a gente escolheu, até para tentar dar fundamento para o trabalho, foi o próprio texto constitucional. Então, ao elencar no meu trabalho quais seriam os tipos de despesas que motivariam dedução ou parcial ou integral, nós partimos do pressuposto que tudo aquilo que o próprio texto constitucional expressamente indica que deve ser custeado pelo salário mínimo deveria necessariamente representar essa relação de despesas dedutíveis. É evidente que, até conhecendo a realidade econômica do país, dificilmente nós teríamos um salário mínimo com condições efetivas de suportar aquela gama muito variada. Né? E o salário mínimo elenca, dentre outras coisas, transporte, lazer, vestuário. Então, é um ponto muito difícil de se medir qual seria o valor adequado. Por isso que, ao invés de discutir um eventual aumento da remuneração do salário mínimo, o que nos pareceu muito mais adequado é admitir que aquelas despesas são absolutamente fundamentais para a vida digna. Afinal de contas, se não o fossem, não estariam elencadas pela própria Constituição como elementos a serem custeados por esse valor mínimo de remuneração. Definida esse elemento, esse rol, como sendo o rol necessário para a vida digna, entendemos que o caminho adequado para se permitir a garantia do acesso a esses elementos era permitir a dedução no conjunto de rendimentos do sujeito passivo. Então, em que pese que haja ali um conjunto grande, entendemos que necessariamente eles devem ser custeados sem que o custeio desses elementos configure-se renda tributável. O que se gasta para todos aqueles elementos necessariamente tem que ser algo que não pode ser uma demonstração de riqueza. É bem verdade que no trabalho, alguns desses pontos, nós chegamos em um ponto importante ou um ponto difícil, que é exatamente a medida de qual o valor em cada uma daquelas despesas. Ao eleger vestuário, por exemplo, quantos consideram um valor razoável de vestuário? Lazer, transporte, tudo isso para os demais elementos. E é exatamente por isso que no trabalho nós criamos diferentes regras de dedução, porque nós temos aqui um ponto importante. A despesa com vestuário, com alimentação, com transporte, ela é demonstrativo
de elementos vitais para o mínimo de dignidade, para a existência vital. Mas certamente, a partir de um determinado elemento, a partir de determinado gasto, ela começa a representar simplesmente uma liberalidade do sujeito passivo. Passa a representar efetivamente uma demonstração de riqueza. E encontrar esse limite foi muito difícil. E para encontrar esse limite, nós utilizamos um sistema que não é jurídico, nós utilizamos um sistema econômico, que foi exatamente a análise feita pelo IBGE do perfil de consumo das famílias. A partir do perfil de consumo das famílias, em determinadas classes de rendimentos, nós fizemos uma tabela para estabelecer alguns valores tetos em alguns tipos de despesas. Em contrapartida, para algumas despesas que são absolutamente fundamentais, independente da faixa de renda, como saúde, por exemplo, continuamos defendendo, como já é atualmente, diga-se de passagem, né, a impossibilidade de limitação dos gastos. Então, dentro desse cenário, o salário mínimo, ele nos foi simplesmente um indicativo do que deveria ser garantido como gastos que não poderiam ser demonstração de riqueza. Esse foi o nosso critério. Aldo, mais uma questão? Sim. Fernando, minha segunda pergunta tem relação com a sua resposta da pergunta do Psitelli. Exatamente na determinação desse mínimo, desse quantum necessário à subsistência, né? Você faz essa correlação no trabalho com um princípio da capacidade contributiva, do mínimo existencial e dignidade da pessoa humana, mas você até já antecipou a dificuldade de se estabelecer isso em um país tão desigual como o nosso, né? Que considera como classe média um rendimento por volta de R$ 3.000 por família e dentro de um cenário que uma parcela muito pequena da população é responsável por mais de 80% da renda obtida e a renda tributada. Então, a minha pergunta está relacionada exatamente ao reflexo dessa dedutibilidade na isonomia, na medida em que essas pessoas que têm uma capacidade contributiva maior, se elas deduzirem todo o valor gasto com educação, por exemplo, o imposto não poderia ter um caráter regressivo, quer dizer, ele poderia acabar beneficiando as faixas que concentram renda na medida em que elas escolhem e têm condições de gastos maiores? Como eu havia dito, esse é um ponto de difícil equilíbrio no trabalho. Conseguir identificar até que exato valor numa determinado tipo de custo ou despesa, ele é efetivamente demonstração do mínimo necessário da dignidade e não efetivamente uma demonstração de riqueza. E aqui foi simplesmente uma opção política e ideológica. Especificamente no caso citado de educação. Ao defendermos no trabalho como defendemos a impossibilidade da existência de limites, nós consideramos que essa perda de arrecadação ela é compensada pelo ganho de qualificação. Então, entendemos que essa perda de arrecadação ela será sanada por existir uma mão de obra mais qualificada, uma população mais adaptável às necessidades. Então, entendemos que isso, na verdade, não é uma perda de arrecadação, mas sim um investimento indireto do Estado. Dentro dessa mesma linha, existe efetivamente essa crítica de que, se você for muito concessivo, muito, vamos dizer assim, usar de muita liberalidade quanto às deduções, você vai provocar algumas distorções do sistema e acaba, de alguma forma, subsidiando as categorias mais abastadas da sociedade que poderão gastar muito mais, por exemplo, em educação, nas melhores escolas, etc. Não é? Isso, em que medida, vamos dizer assim, se coaduna com o princípio de justiça fiscal? Ao definir o sistema de deduções no trabalho, nós elegemos alguns tipos de despesas que não poderiam admitir qualquer tipo de limitação, que basicamente se refere à saúde e educação. E por que esse? Pelo motivo, talvez, exposto já pelo Dr. Aldo. Entendemos que esse desvio de permitir abatimento com despesas elevadas nesse segmento é, na verdade, um investimento estatal, um investimento em qualificação. Já todas as demais despesas que não demonstram necessariamente esse investimento do Estado, como lazer, vestuário, alimentação, nós criamos sim um modelo que permite uma dedução muito maior do que é hoje autorizada pela lei, mas limitada a determinados tetos, exatamente para tentar impedir que esse sistema de dedução seja, na verdade, um sistema de beneficiamento das camadas mais ricas. Então, pensou-se muito nisso, mas pensou-se nisso deixando o critério um pouco mais flexível do que é hoje,
mas para essas despesas eletivas, maior, mais controlado em determinados tetos. Tá certo, Fernando. Muito obrigada pelas explicações. O nosso programa chega ao fim, mas eu agradeço a sua presença mais uma vez. Eu que agradeço. Agradeço também aos nossos debatedores. Aldo, muito obrigada. Obrigado a você, Mariana. Obrigada, Pistelli. Muito obrigado também. Bom, lembrando que você de casa também pode ter sua tese ou dissertação apresentada aqui no programa. Se interessou? Mande um e-mail para a gente, academia@stf.jus.br. Para rever o Academia desta semana, é só acessar o site que você vê aí na sua tela, tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia. Até semana que vem.